E aí pessoal, tudo bom? Gravando mais um vídeo aqui, vamos falar um pouquinho sobre Orgonite. O pessoal estava pedindo aí para me explicar um pouquinho, então vou colocar aí da forma como eu entendo. Já pesquiso isso há talvez um pouco mais de 10 anos e ajudei a difundir, na verdade, essa questão do Orgonite há muito tempo atrás, em como fazer, como trabalhar com isso. Quem acompanha lá na minha linha de tempo no Face, tem lá inclusive material de estudo e o como fazer, mas isso daí já faz um bom tempo, tá? Então eu vou só resumir aqui. Orgânico depende muito de quem faz e de como é feito. Então tome cuidado aí para não comprar porcaria e acabar se prejudicando. Por que isso? Composição básica de um orgânico. Metais, de preferência cobre, e aí manda, tamanho é documento nesse caso, então um orgânico de grande porte, óbvio que vai ter uma amplitude maior de proteção e de trabalho energético em relação a um pequeno, mas isso não significa que um pequeno não vai funcionar tão bem quanto. A questão é a amplitude do que você pretende fazer. Então, material básico: cobre, epóxi, resina, né? Resina epóxi, normalmente, e lente magnetizado corretamente. E aí que entra a história, a qualidade do material e principalmente a forma de fazer, de intencionar. Cristal, ele trabalha como um ampliador de energia, né? Então, o que você direciona de forma ao pensamento para dentro do cristal é o que vai fazer a energia girar. O problema é que depois que o orgânico está pronto, depois que você colocou a resina, não tem mais como alterar o padrão de onda que foi implementado ali no cristal. Então, aquilo que você mandar de informação para dentro do cristal é o que vai estar trabalhando ali no ambiente. A mistura dos materiais por si só já funciona. O problema é que se o cristal não for limpo adequadamente, então precisa descarregar a energia dele antes. Isso tem um processo para ser feito. E depois magnetizar. E aí cada um tem a sua técnica ali. Pode ser pelo reiki, pela cura quântica, por imposição de mão, por forma pensamento, cada um tem o seu método ali. Mas se não for feito corretamente, tipo assim, tem gente que faz simplesmente para ganhar dinheiro, produz a rodo, e não está com a intenção correta, pode gerar problemas ali para quem você der o Orgonite ou comprar. Inclusive já teve pessoas que vieram me procurar pedindo para mim testar o Orgonite, porque depois que a pessoa começou a utilizar, começou a, em vez de se sentir melhor, se sentir pior. Então isso é complicado, tá? Tem que tomar um certo cuidado aí na hora que vai utilizar o Orgonite. Então, o principal é saber o material e quem fez. Eu vou mostrar alguns exemplos de orgânicos que eu fiz, tá? Eu não faço para vender, então nem adianta pedir que eu não tenho tempo para isso. Como eu disse, né, eu já fiz alguns para dar de presente, para explicar para as pessoas, mas não tenho tempo para poder fazer para vender. Tem outras pessoas que fazem aí, e aí só pesquisem para saber se está correto ou não a forma de produção. Dá para utilizar muitas pedras também. Por exemplo, eu trabalho muito com pedras, com minerais de forma geral. Então, alguns orgânicos que eu desenvolvi para mim e para algumas pessoas, eu uso cristal verde, ametista, citrino, enfim, depende aí da necessidade. Cianita também eu gosto de usar bastante, turmalina negra. Então, depende do que você precisa trabalhar ali no ambiente e depende da sua conexão com as pedras e com esses materiais. Então, só citando alguns exemplos, esse aqui é um de pequeno porte. Eu gosto de deixar ele muito perto de aparelho eletrônico, porque ele ajuda a trabalhar algumas coisas. Então, é uma ponta grande de cristal, que foi magnetizado, eu magnetizei ela corretamente. Aqui tem uma base com bastante limalha de cobre. Limalha de cobre não é cara. Vocês procurem em lugar, serralheria, esses lugares que trabalham com metal, eles vendem as áparas, né? Aí você compra de saquinho, não fica caro não. Acho que eu paguei 45, 50 reais um saco de limalha que eu tenho até hoje. Eu comprei há mais de 5 anos atrás. Então eu faço muito pouco também. Aqui é uma base de fundo dele, eu coloquei bastante turmalina negra, que eu gosto de trabalhar com ela para algumas coisas. Limalha de cobre e o cristal. Então aqui eu trabalhei com vários cristais, que não dá para enxergar direito, claro, né? Mas são vários cristais aqui, essa ponta grande, que trabalha com aspecto de energia. Então esse é um tipo. Esse outro é um orgânico pequeno, de porte, isso aqui dá para carregar na bolsa, no bolso. Tem uma série de pedras aqui dentro. Não dá para enxergar também, óbvio, né? Tem uma série de pedras aqui dentro, direto dentro de um tubo de cobre. Então esse é um tipo aqui.
E eu gosto muito de usar cobre, então é importante. E esse daqui é um de grande porte, tem quase 10 quilos. Então esse daqui já é um pouquinho mais pesado. E aqui tem uma série de outras coisas que eu não vou mencionar, tá? Mas de forma geral, tem uma esfera de quartzo, tem bastante ponta de quartzo e tem muitos tipos de pedras diferentes aqui. Tanto é que ele é bem pesado, tá? Ele deve ter por volta aí entre 8 e 10 quilos. Então ele é bem pesadinho porque tem muita pedra e muito cobre. Muito mesmo. É cheio, né, de cobre. Então esse é um exemplo de tipos, tá? Tem um outro maior ainda aqui, que é para trabalhar outras questões. Então depende muito de como vai trabalhar. E aí o tamanho é documento, sim, no caso do Orgonite, porque ele vai transmutar energia. De forma geral, ele trabalha muito a parte iônica, né, de ionização, e converte o V negativo. Então, todo aparelho eletrônico emite ondas, ele vai ajudar ali a transmutar. Mas existem muitas formas de fazer e o que manda ali, né, nessas detecções é a questão do metal que está ali. Se você medir com um aparelhinho de EMF, né, que mede EMF, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Quando você aproxima o medidor perto de ferro, né, de metais, do cobre ou de alumínio mesmo, ele tende a diminuir o EMF. Não significa que ele está convertendo energia. Então tomem cuidado aí com algumas coisas que são divulgadas que mostram como se o negócio estivesse convertendo, estivesse bloqueando alguma coisa. Não é bem por aí, tá? Os medidores normais que a gente tem por aí não vai medir o V negativo. Não mede. O que vai medir é a corrente de eletromagnética que sai dos aparelhos eletrônicos. E isso daí dá para vocês fazerem o teste tanto com medidor de EMF como com câmera infravermelha, que eu aconselho mais. Por que câmera infravermelha? Porque se você tiver algum parasita ou algum tipo de enfermidade bioenergética no corpo, quando você coloca na medição de infravermelho, você vê pontos escuros no corpo. Inclusive, eu recomendo que vocês estudem isso, tá? Existem formas de detectar algumas variações de energia no corpo das pessoas usando câmera de infravermelho. Então, quando você olha e aproxima o orgônite, você vê que existe uma mudança energética ali, desde que o orgônite seja feito corretamente para trabalhar aquilo. Mas a MF é mais ou menos isso, tá? Aqui é meu celular, tem um programinha que vocês baixam na internet, que eu recomendo. No caso, eu uso um que chama, eu não sei se a pronúncia correta é essa, tá? Meu inglês é uma bosta. Então, chama P6, não sei como é que pronuncia isso, Toolbox Switch. Não sei se dá para vocês verem o iconezinho aqui, ó. É esse programinha aqui, tá? Acho que dá para vocês enxergarem pelo menos o ícone. Esse é o programinha que eu uso. Dos que eu já testei, é o mais adequado. Na verdade, ele mede uma porrada de coisa, tá? Tem muita função nele. De forma geral, aqui eu estou colocando medidor de campo magnético, que é o magnômetro. Vocês podem ver aqui. Dá para enxergar? Acho que dá, né? Que ele mede o campo magnético. Em Tesla, você pode medir em Gauss ou em Tesla. Aqui no caso, vocês estão vendo que ele está com uma medição de 30, entre 20 e 30, dependendo de como eu aproximo. Quanto mais eu aproximo de aparelho eletrônico, vai mudando aqui a medição, tá? Então vocês podem enxergar, e é lógico que vai estar de ponta cabeça para vocês, mas de forma geral ele mede campos. Então se eu aproximar, por exemplo, ele vai alterando de acordo com o que eu tenho. Se eu pego o orgônite e ponho perto, vocês podem ver que também tem pequenas alterações ali. Se eu chegar perto do meu corpo, ó, tem algumas outras coisas aqui, aí você vai ver que vai alterando o campo magnético. Então, de forma geral, você medir o EMF, o campo magnético, não significa exatamente que o orgônite está impedindo aquele campo magnético. Acontece que os metais que vão estar no orgônite, mais o cristal, principalmente os metais, e o cobre tem uma função importante no estudo, né? Para quem estuda aí propriedades dos minerais vai entender. De forma geral, o orgônite ele transmuta o V negativo. Ele trabalha ali com camadas de onda, inclusive de antenas, de outras coisinhas, tá? Então é importante ter dentro de casa sim, mas é mais importante saber quem fez e como foi feito, para que não se compre besteira. Tem muita gente aí que faz simplesmente para ganhar dinheiro, cobra uma fortuna, e vocês podem fazer em casa. É só comprar a forma, de preferência uma forma de silicone. Silicone não gruda, eu já testei várias formas, a de silicone é mais fácil de trabalhar. Então uma forma de silicone, resina epóxi,
Para quem mora em apartamento, recomendo comprar transparente sem cheiro, porque o cheiro da resina é muito forte. Então já usei a resina comum, já usei a epóxi translúcida sem cheiro. Ela é bem mais cara, mas pelo menos você não vai ficar intoxicado dentro de casa, porque o cheiro é bem forte. E comprar metal de qualidade, principalmente trabalhar a energia das pedras antes de colocar na resina. Depois que a pedra foi para a resina, já era, blá blá. Então essa que é a questão toda, tá? Mas funciona. Recomendo que vocês tenham, que usem, mas com sabedoria, né? Não adianta ter 200 kg de orgânicos dentro de casa e continuar fazendo as mesmas besteiras de sempre, porque o orgânico não vai resolver o seu problema, porque ele vai trabalhar a energia do ambiente de acordo com a proposta que ele foi produzido ou confeccionado ali. Então não é um orgânico bonito que vai fazer a coisa funcionar. Na verdade, a qualidade do material e o tamanho dele. E sim, quanto mais metal tiver no orgânico, melhor. Essa historinha aí de fazer orgânico só com pedra, sem colocar metal no meio, já foge dos princípios de como ele foi transmitido para ser feito, tá? Isso é uma coisa muito antiga. O cobre trabalhando junto com o cristal tem as suas funções. E a questão do orgonite, quando a gente coloca a resina ela endurece muito rápido. Então, uma resina de secagem rápida, em um dia o orgonite fica pronto. Quando ela endurece, ela gera uma pressão sobre o cristal. E é essa pressão, né, a forma como ela vai pressionar o cristal, que faz ele gerar a energia. Assim como nos aparelhos eletrônicos. O cristal de quartzo é utilizado, uma boa parte dos aparelhos eletrônicos ali. Um controle de TV tem cristal de quartzo. Então, ali depende de você saber trabalhar com as pedras. Mas era mais ou menos isso que eu queria resumir aqui e explicar para vocês. Porque, infelizmente, tem muita gente enganando o povo aí, fazendo umas coisas mirabolantes, cobrando o olho da cara por uma coisa que vocês podiam fazer em casa, tá? Então, cuidado aí para não cair em conta do vigário. O orgânico funciona, mas volto a repetir, depende de como é feito e de quem faz. Então, só fiquem espertos aí com propaganda enganosa e com pessoas, infelizmente, que só estão a fim de explorar os outros, certo? Então, quem puder, produza, principalmente em lugares que tem antena, é bom ter orgânico perto. Eu moro em prédio, então tem antena no teto, tem muito aparelho eletrônico, né, porque são vários apartamentos. E eu tenho desde orgânicos de pequeno porte até alguns grandes, como eu mostrei para vocês aqui no exemplo, que vai cobrir uma região maior. E aí, quem souber trabalhar com energia interna, pode plasmar ali para dentro das pedras antes de confeccionar, né, na hora que você está magnetizando ali, para que ele cumpra os propósitos adequados. Então fica aí como sugestão e dica. Eu acho que deu para esclarecer um pouquinho o que foi perguntado. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.